Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Zenuti, estamos aqui no canal Comunidade em Foco para falar de um livro, né? E o livro de hoje é um livro que está sendo muito vendido no Brasil, muito divulgado, muito comentado. E fiquei curiosa, né? Resolvi comprar, comprei no site da Amazon, né, na Black Friday, saiu de 57, por aí saiu por 30 e poucos reais. E o livro é O Mito, Os Bastidores na Alvorada. Esse livro aqui. E aí eu estava muito curiosa, doida para ler, para ver, né, o que tinha, que estava sendo muito falado, muito divulgado e tal. Gente, e para minha decepção, né, em parte decepção e em parte fiquei bem assim, como é que eu posso dizer, admirada, né, com a estratégia dos escritores desse livro, porque o mundo é dos espertos, né? Então, O Mito e os Bastidores da Alvorada, escrito pelo comandante Winston e o Emílio Kerber, ok? E eles têm um canal no YouTube chamado Cafezinho com Pimenta, e esse canal ele iniciou em agosto de 2019, ok? Então eles começaram o canal, não tinha muitos inscritos, um mês depois já chegaram nos 1.000 inscritos, já atingiram as 4.000 horas, e aí começaram a ter licença para fazer live direto do celular, né? Que é o que eu tô esperando aí. Enfim, com isso eles começaram a fazer as transmissões ao vivo lá do Palácio da Alvorada, quando o presidente, né, o Bolsonaro, ele saía e passava ali nos portões e tinha aquele monte de repórter ali, um monte de gente esperando e tal, e eles começaram a fazer essa transmissão ao vivo. E aí, no decorrer desses 2 anos, são mais de 300 reportagens de transmissões ao vivo, e aí eles resolveram, deixa eu arrumar aqui, aí eles resolveram lançar o livro. E só que interessante, é um livro vídeo. Como que funciona esse livro vídeo, Zenuti? É assim, eles escreveram e cada título de reportagem vem com um QR Code, né? Então tu, além de ler o livro, além de ler o título e um pequeno resumo da reportagem, você coloca a câmera do celular ali no QR Code e já é lançado ali para o canal deles. O que eu achei interessante nisso. Enfim, vocês sabem que o YouTube gera hora, né? Cada vídeo que é assistido gera horas. Então, um canal, quanto mais horas, mais inscritos, mais rende, né? Mais monetiza, mais rende propaganda. Então, esse livro, ele, além das pessoas comprarem o livro físico, né? Porque tem gente que gosta, eu gosto, eu amo livro físico, eu amo cheirinho de livro novo, né? Então a gente fica bem louco quando aparece um livro assim pra gente comprar. Então, o que acontece? Eles, além de ter publicado esse livro físico, tá vendendo, tá ganhando, né, os royalties do livro. As pessoas que ainda não são inscritas no canal dele, ao linkarem aqui com o QR Code, né, e entrarem lá no canal deles, se não é inscrito, se inscreve e assiste as reportagens lá já gerando hora, tá? Estão ganhando com isso também, e isso não é ilegal, tá? Não é ilegal, é interessante, é um jeito novo aí, é um jeito de estar aí divulgando o trabalho deles, o canal deles. Beleza, tá. Resumindo, tirando isso, são pouquíssimas páginas de textos, né? Da página 7 à página 17 são textos, tá?
Então é bem pouquinho texto. O restante do livro é tudo títulos das reportagens com os QR Codes. Então, tem muita reportagem aqui. O interessante é que a pessoa vai lendo, li pelo título, li o título, gostei, vou lá ver a imagem. Beleza? Então, pessoal, a proposta de hoje, a proposta desse vídeo para vocês, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do canal, na descrição desse vídeo, para vocês estarem acessando, né, o canal do pessoal, do canal do Cafezinho com Pimenta. Vai estar aqui embaixo o link deles para vocês estarem acessando. E em seguida, você se inscreve no meu canal. Se inscreve no meu canal se não é inscrito. E se inscreve no meu canal se não é inscrito. Deixa um like, deixa um comentário, tá? Entre em contato com a gente, ok? E agora, logo em seguida esse vídeo, eu vou deixar o áudio para vocês dessa introdução do livro, né? Que é da página 7 ao 17, que é esse pequeno texto que eles escreveram aqui. Vou deixar para vocês. Ok? E o restante do livro vocês encontram no link abaixo na descrição, que vocês vão estar sendo levados lá para o canal deles, e lá tá todas as reportagens que tem nesse livro aqui. Beleza? Então é isso, fiquei decepcionada, né? Eu esperava muito mais. Eu esperava muito mais, mas a estratégia deles é bacana, tá? Com certeza aí estão faturando, e o trabalho deles, né, gente? O trabalho de repórter aí, correr atrás de notícia, acordar cedo, a gente sabe que não é fácil. Beleza? Espero que vocês gostem aí do áudio e vem comigo. O Mito, os bastidores do Alvorada. Primeiro livro, Cafezinho com Pimenta, por Comandante Winston e Emílio Kerber. O Comandante Winston nasceu no Rio de Janeiro e é capitão de mar e guerra da Reserva da Marinha. É um dos coordenadores do bloco Movimento Brasil, um importante movimento conservador de Brasília, um dos coordenadores da Frente Brasileira Conservadora, e é o âncora do canal YouTube Cafezinho com Pimenta, responsável por lives diárias nas manhãs de segunda a sexta-feira, na saída do presidente Bolsonaro do Palácio do Alvorada. Emílio Kerber é natural do Paraná, é bacharel em administração e mestre em logística e transportes pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O início de tudo. O YouTube e o Palácio da Alvorada. Para Winston e Kerber, a motivação para escrever este livro surgiu por meio de dois fatos que convergiram. O primeiro foi a criação do canal do YouTube Cafezinho com Pimenta, que tinha o propósito inicial de ser uma plataforma de notícias e debates políticos. O segundo fato foi, aspas, a abertura do Palácio da Alvorada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, para que o povo brasileiro pudesse acompanhar a sua saída e a sua chegada à residência oficial. Até hoje, nenhum outro presidente faz isso ou fez isso em toda a história. O canal Cafezinho com Pimenta estreou em agosto e um mês depois, em setembro, atingiu a marca de 1.000 inscritos e as 4.000 horas de visualizações. Sendo assim, eles poderiam estar fazendo as transmissões ao vivo direto dos portões do Alvorada. A partir da primeira transmissão, não pararam mais. Cada transmissão diária realizada pelo canal é acompanhada de um pequeno texto oral com o objetivo de contextualizar o momento histórico do Brasil e do mundo. Desta forma, foram mais de 300 vídeos de 5 de setembro de 2019 a 31 de maio de 2020, dos quais metade foram lives realizadas diretamente dos portões do Palácio do Alvorada, acompanhando as passagens do presidente da República ao saudar os populares ávidos por uma fotografia, uma troca de palavras, um aperto de mão ou simplesmente ver de perto o homem que se transformou em um mito para a maioria do povo que o elegeu democraticamente com mais de 57 milhões de votos diretos.
Bolsonaro transformou o evento de passagem pelos portões da Alvorada em um momento que ele diria de quebra-queixo com os jornalistas. Entre Jair Bolsonaro e a mídia existe uma relação de amor e ódio, muitas vezes pelo fato de distorcerem o que ele fala. Sendo assim, Bolsonaro aprendeu a pautar a mídia. Neste sentido, ele quem escolhe o que os jornalistas vão falar, o que os jornalistas vão perguntar, e não o contrário. Alguns momentos históricos foram captados pelo nosso canal, Cafezinho com Pimenta, como o dia em que Bolsonaro evidenciou a ruptura com o PSL ao criticar claramente o presidente da sigla, Luciano Bivar, durante uma de nossas lives. Naquele dia, 8 de outubro de 2019, tivemos a nossa primeira grande exposição midiática ao vermos nosso, aspas, furo de reportagem ser veiculado nos principais sites e canais de televisão do país. Continua os autores. Logo em seguida, vimos o PSL perder força e surgir a ideia do Aliança pelo Brasil, um partido conservador, aspas, puro sangue, criado pelo próprio Bolsonaro. O canal Cafezinho com Pimenta não busca só notícias ou informações direto dos portões do Alvorada. Eles traduzem e narram as notícias do mundo. Neste livro, eles traçam o perfil do líder da nação sob o ponto de vista dos vídeos do canal Cafezinho com Pimenta. Através dos vídeos e das lives, os autores traçam um perfil, uma análise do presidente, consagrado como o mito. Este livro pode ser descrito como um vídeo-livro, em que cada vídeo contém uma descrição com data e título. Os vídeos podem ser consultados no nosso canal, acessado pelo link ou pelo QR Code. Outro fato é que nenhum vídeo da pesquisa foram editados. O Homem Mito. Jair Messias Bolsonaro nasceu dia 21 de março de 1955 em Glicério, pequeno município localizado no noroeste do estado de São Paulo. Foi registrado após 10 meses, no dia 1º de fevereiro de 1956, na cidade de Campinas, onde morava a maior parte de sua família, predominantemente composta de imigrantes italianos e alemães. O nome Jair foi escolhido por sugestão de um amigo da família em homenagem a Jair Rosa Pinto. Este jogador foi meia-esquerda da Seleção Brasileira de Futebol e fazia aniversário no mesmo dia do nosso presidente, além de ser atleta do Palmeiras, time do qual o pai, Percy Geraldo Bolsonaro, era grande torcedor. Em 1966, sua família mudou-se para Eldorado, no Vale do Ribeira, São Paulo, onde Jair cresceu com os seus 5 irmãos. Bolsonaro conheceu o Exército Brasileiro em 1970. Aos 15 anos, quando ajudou os seus amigos militares que procuravam o guerrilheiro Carlos Lamarca pelo Vale do Ribeira. O próprio Bolsonaro costuma contar que esse foi o episódio que o fez se interessar pela vida militar. Em 1973, Bolsonaro ingressa no primeiro ano da Escola Preparatória de Cadetes do Exército, em Campinas. Aos 19 anos de idade, ainda em 1973, presta concurso para entrar na Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende, Rio de Janeiro. Ingressou em 1974 como cadete e formou-se aspirante a oficial da Arma de Artilharia em dezembro de 1977. Durante o curso oficial na AMAN, o cadete Bolsonaro destaca-se nas corridas e no pentatlo militar, sendo apelidado de cavalo, em virtude do seu vigor físico como atleta. Como aspirante a oficial, foi servir em 1978 no 21º Grupo de Artilharia de Campanha em São Cristóvão, bairro do Rio de Janeiro. Depois, serviu no 9º GAC em Nioaque, de 1979 a 1881. Em 1981, nasceu seu primeiro filho, Flávio. No ano seguinte, 1982, cursou a Escola de Educação Física do Exército e nasceu seu segundo filho, Carlos. Conclui a ESEFEX como primeiro colocado de sua turma. Durante o curso, Bolsonaro destaca-se pela capacidade e habilidade em praticar todas as modalidades desportivas do curso.
demonstrando enorme habilidade para absorver conhecimento teórico e colocá-lo em prática. Como oficial do Exército, o jovem tenente Bolsonaro consolida valores que carregaria para o resto de sua vida: patriotismo, senso de dever, coragem, lealdade, honradez e um valor que, segundo ele próprio, não é virtude, mas sim obrigação: a honestidade. Ainda teria mais 3 filhos: Eduardo, nascido da primeira esposa em 1984, e com outras esposas Jair Renan, nascido em 1998, e a caçula Laura, nascida em 2010. Cria desde pequeno também uma enteada, Letícia, 17 anos, filha de Michele, sua atual esposa desde 2007, nossa primeira-dama. Até se eleger presidente da República, Bolsonaro exerceu 30 anos de vida pública como vereador eleito em 1988, 1989 a 1990 e deputado federal em 1991 a 2018, sendo nunca ter recebido sequer uma acusação que o envolvesse em algum caso de corrupção. Pelo contrário, por diversas ocasiões foi citado como uma exceção à regra no Congresso tanto por políticos e juízes, como Joaquim Barbosa, quanto por gente como o bandido Fernando Beiramar. Com seu conhecido bom humor, Bolsonaro costuma brincar que tem atestado de bons antecedentes, emitido por Fernando Beiramar. Em 1986, quando servia no 8º Grupo de Artilharia de Campanha Paraquedista no bairro carioca de Deodorado, Rio de Janeiro, Bolsonaro foi preso por ter dado à revista Veja uma entrevista em que reclamou dos baixos salários dos militares. No ano seguinte, cursou a Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais. Em 27 de outubro de 1987, a repórter da revista Veja, Cássia Maria, notificou a operação Beco Sem Saída e envolveu o nome de Bolsonaro. Em sua defesa, Bolsonaro declarou inocência e alegou que a revista Veja havia publicado acusações fraudulentas com o intuito de aumentar as vendas com artigos sensacionalistas. O Superior Tribunal Militar, em junho de 1988, absolveu Bolsonaro. Foi o início das inverdades da mídia lançadas contra o político de reputação ilibada. Em 1988, ao ser eleito vereador pela cidade do Rio de Janeiro, Bolsonaro foi para a reserva do Exército no posto de capitão, encerrando 15 anos de carreira militar e iniciando 30 anos de uma carreira política que o levaria à presidência da República. O mito que virou presidente. Em 30 anos de vida pública, Bolsonaro foi se notabilizando como um político diferente. Trocou tantas vezes de partido que se tem a impressão de que não há partido com que ele se identifique ou no qual possa ser acolhido. Foi eleito pelo direitista PSL, Partido Social Liberal, portanto antagônico ao notoriamente de extrema esquerda PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, ainda que seus nomes aparentemente possam sugerir alguma afinidade política. Após o fim do período do governo militar, entre 1964 a 1985, o Brasil foi governado por partidos de esquerda. Considerando o espectro político de MDB, PSDB e PT, com exceção do nanico PRN de Collor, que governou o país de 1990 a 1992. Como dito acima, nas eleições de 1988, no Rio de Janeiro, Bolsonaro é eleito vereador e toma posse no início de 1989. Assim, é transferido para a reserva do Exército Brasileiro no posto de capitão. Este marco na vida do futuro presidente da República pode-se dizer que é o nascimento do mito Bolsonaro, eleito vereador pelo Rio de Janeiro com a bandeira da segurança pública. O vereador Bolsonaro cativou inicialmente eleitores militares, a família militar e os eleitores conservadores. O regime militar, iniciado em 1964, terminou em 15 de março de 1985, com a eleição de Tancredo Neves. Entretanto, foi seu vice, José Sarney, quem assumiu a presidência da República em 21 de abril de 1985, após o falecimento do presidente eleito. O final da década de 1980 foi marcado por um período de retirada dos militares da vida pública do país. O Rio de Janeiro estava em um processo acelerado de crescimento das favelas e o tráfico de drogas tomava dimensões gigantescas após uma sequência de governos
estaduais com viés esquerdista que, de alguma forma, favoreceram essa situação. A eleição de Bolsonaro a vereador e depois a deputado federal dava voz aos apoiadores dos valores do regime militar e do conservadorismo. A voz conservadora se opunha às correntes ditas progressistas que, aos poucos, se apoderavam das instituições. No ano de 1990, o Brasil dava posse no dia 15 de março ao jovem Fernando Afonso Collor de Mello, com eleição direta, coisa que não ocorria desde 1960, quando foi eleito Jânio Quadros. Depois de quase 3 décadas sem votar para presidente, os brasileiros pareciam confusos com mais de 20 candidatos à presidência. Collor, Lula, Brizola, Covas, Ulisses, Aureliano, Enéas, Marronzinho, Silvio Santos, Afife, Maluf, Freire e etc. Eram gente demais como candidato e pouca certeza ou convicção em quem votar. A mídia, de acordo com seus próprios interesses, escolheu seu candidato, o ex-governador do pequeno estado de Alagoas, o caçador de Marajás, Fernando Collor, do minúsculo PRN. A mídia, com seu enorme poder, foi decisiva para a vitória de Collor sobre Lula no segundo turno. Entre o confisco das poupanças pela ministra da Economia Zélia Cardoso, prima de Collor e uma das futuras ex-esposas de Chico Anísio, e o escândalo da, aspas, delação não premiada de Pedro Collor, tivemos o cenário para o impeachment de Collor. Hiperinflação e corrupção preocupavam os brasileiros até a renúncia de Collor em 29 de dezembro de 1922. Assume Itamar Franco para completar o mandato de Collor até 1º de janeiro de 1995. Itamar, o vice discreto, entra para a história como o presidente que conteve a hiperinflação com o Plano Real. Em 1995, toma posse o doutor em Sociologia Fernando Henrique Cardoso, ministro do Planejamento de Itamar e considerado o, aspas, pai do Plano Real. Extasiado pelo controle da inflação, o brasileiro reelegeu Fernando Henrique em 1988 em primeiro turno. Em 2002, o brasileiro elege Lula, confiante nas promessas de valorização dos mais pobres e de erradicação da pobreza. O PT, Partido dos Trabalhadores, herda um cenário econômico e político favorável. No comando econômico, a moeda forte real proporcionou bons índices de crescimento do governo Lula. Porém, as medidas econômicas alavancaram o crescimento da dívida pública. No campo político, tivemos o Mensalão em 2005, que foi um processo de apuração de compras de votos no Congresso pelo PT. Houve quem dissesse que o processo de impeachment de Lula seria inevitável, porém liderados por tucanos, partido que se dizia oposição ao PT. Defendeu-se a ideia de que Lula deveria sangrar no cargo em lugar de se apoiar o processo de impeachment. A estratégia das tesouras é empregada e começa a ser percebida por alguns conservadores. A estratégia das tesouras consiste em um pacto entre dois partidos com viés ideológico socialista, um mais moderado e outro mais radical. A intenção é a permanência no poder da ideologia de esquerda, pois os partidos que se revezariam no poder tendem a atingir os mesmos objetivos: controle social e controle da economia. Em 2010, Dilma Rousseff, do PT, e não um membro do PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira, o que seria esperado pela estratégia das tesouras, é eleita para substituir Lula como presidente. Com ela, verdadeiros discursos bizarros surgiram, como os célebres e cômicos, aspas, estocar vento e, aspas, saudar a mandioca. Se sua herança fosse simplesmente essa, discursos obtusos e ilógicos já teria sido ruim dentro e fora do país. Contudo, a referida presidente deixou a economia brasileira em ruínas, com o capitalismo de compadre. Os campeões nacionais, frigoríficos, JBS, empresas EBX, entre outros, vultosos empréstimos ao fundo perdido do BNDES a países ditatoriais e uma corrupção institucionalizada e gigantesca, a maior de que se tem notícia na história. Em 2014, ocorreu uma eleição até hoje dita como estranha pela forma com que o resultado da apuração foi obtido.
Nesta eleição, Dilma supera nos instantes finais Aécio Neves por estreita margem de votos e se reelege presidente. Atipicamente, durante a apuração dos votos, até às 18h30, Aécio Neves estava se elegendo presidente com uma boa margem de votos favoráveis. Por mais de 1h30, os dados deixaram de ser divulgados. Quando voltaram a ser publicados, tinha havido uma virada de Dilma sobre Aécio, após computada a retardatária apuração do Nordeste. Neste contexto extraordinário, gerou muitas críticas à transparência do processo eleitoral brasileiro, que utiliza as urnas eletrônicas, e deu margem a um projeto de lei do deputado federal Jair Bolsonaro, que exige a volta do voto impresso, infelizmente não aprovado. Ainda em 2013, diversos protestos e manifestações populares espontâneos e de grande vulto, sem um núcleo único de liderança, surgem sobretudo nas maiores capitais do país. Foram demonstração da força inacreditável de um povo por muito tempo pacato e muitas vezes acomodado frente aos malfeitos dos políticos. A direita conservadora do maior país cristão, católico e protestantes e evangélicos do mundo havia se esfacelado nas mãos de uma esquerda organizada e que se revezou no poder entre o PT e o PSDB de 1995 a 2016, por meio da mencionada estratégia das tesouras. Digno de menção e símbolo da maioria direita de um período anterior, Enéas Carneiro, do PRONA, Partido da Reedificação da Ordem Nacional, foi considerado um ultranacionalista, taxado pela mídia como louco, tomando como alguém risível, quer pela imagem pouco comum, quer pela forma como falava. Suas declarações pouco ou nada repercutiram durante sua vida em nível nacional. Enéas Carneiro surgiu em 1989 como candidato à presidência e faleceu em 2007. Como deputado federal. À semelhança de Enéas naquela época, vítimas de frequentes ataques sistemáticos da grande mídia, Bolsonaro é criticado, ridicularizado e desprestigiado pela imprensa e televisão tradicionais. Sempre procura mostrá-lo de maneira e ridicularizá-lo ou a tentar tirar-lhe a autoridade e honra. Curiosamente, o que muitos não imaginavam é que, mais adiante, as mídias tradicionais perderiam poder e, a partir de 2010 aproximadamente, as redes sociais e mídias eletrônicas como Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e WhatsApp, estes popularizados no Brasil em 2014, seriam dominados pelos cidadãos conservadores e teriam um importantíssimo papel. Como se não bastasse a enorme corrupção disseminada pelo país, a economia entrou em profunda recessão a partir de 2016. O impeachment da então presidente Dilma Rousseff catalisou o descontentamento do povo com seus líderes, com seus políticos e, sobretudo, com o caminho que seguia a nação no campo econômico, político, moral, ético e religioso. O país demonstrava cansaço e esgotamento com a corrupção generalizada e sistemática dos partidos do governo PT, PSDB, MDB e outros, e dos demais partidos e políticos que sempre orbitaram o poder. Indignado, o povo não sabia a quem recorrer para sair desse labirinto nefasto. Diante do caos nacional, a classe política estava toda desmoralizada, com exceção de um membro, aquele deputado do estado do Rio de Janeiro, ridicularizado e taxado com todos os adjetivos possíveis difamatórios, homofóbico, racista, fascista e louco. Porém, como o próprio deputado Bolsonaro sempre dizia, aspas, me chamem de corrupto, porra. Contudo, disto nunca puderam chamá-lo. Bolsonaro, o deputado federal do baixo clero, como ele próprio se definia, se notabilizou nacionalmente por frases de impactos objetivas e sem o tom, aspas, politicamente correto. No dizer popular de hoje, sem o mimimi. Seu falar muitas vezes expressa exatamente o pensar popular, a opinião de uma sociedade cansada de demagogia e bom mocismo, de fala mansa e polida que não leva a nada.
As suas frases objetivas e polêmicas e seus vídeos de impacto começaram a retumbar com maior incidência depois de 2014 nas mídias sociais, quando Bolsonaro decidiu se candidatar à presidência da República. Ele resolveu sair em campanha não para atender à vaidade pessoal, mas antes por ver a situação desesperadora em que estava o Brasil. Quase todos ao seu redor eram contrários ou até riam de sua ideia. Bolsonaro estava sem partido importante, sem dinheiro e sem tempo de TV. Em 2018, ano da eleição presidencial, Bolsonaro tinha as mídias sociais ao seu lado. Mais que isso, superava qualquer outro político brasileiro em números de seguidores, considerando-se as 4 grandes mídias: Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. Bolsonaro tinha oficialmente, pelo sistema, míseros 8 segundos de propaganda eleitoral gratuito 2 vezes ao dia na TV aberta, pouco dinheiro para gastar em inúmeros adversários atacando-lhe a honra com fake news, mentiras, notícias falsas. Entretanto, sim, o fato de existirem mídias sociais e de os conservadores as dominarem fez toda a diferença. Ao longo de sua peregrinação pelo Brasil, a partir de 2017, popularizou-se o apelido Mito, e o Mito desembarcava em aeroportos lotados de norte a sul e de leste a oeste do Brasil, sendo sempre ovacionado e carregado no colo por milhares de pessoas de forma espontânea e gratuita. Parece história de filme, mas foi real e aconteceu no Brasil. Lógico que a grande mídia não divulgava nada, afinal o Mito batia na grande imprensa, falava o inconveniente e era alavancado pela poderosa força da verdade e das mídias sociais. A mídia só mostrou de forma contundente o homem que se transformara em mito depois do dia 6 de setembro de 2018, quando ele recebeu uma facada no abdômen, em Juiz de Fora, Minas Gerais. Em meio a milhares de eleitores e carregado nos ombros no meio de uma multidão, foi covardemente esfaqueado por um ex-membro do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, Adélio Bispo. Mas, como Bolsonaro mesmo diz, aspas, renasceu em Juiz de Fora, ao ser salvo pela competente equipe de médicos e enfermeiros da Santa Casa de Misericórdia, onde recebeu os primeiros cuidados e foi operado. O menino de origem simples, que passou a infância brincando na rua e fazendo amizades com todos os meninos do Vale do Ribeira, colecionou amigos e não há ninguém que o conheça pessoalmente que tenha algum fato que desabone a sua conduta. Pode se destacar com 2 traços mais marcantes na sua personalidade: a coragem e o patriotismo. Alguém duvida da coragem de um homem que foi deputado federal por 28 anos e, mesmo sozinho, manteve seus ideais intactos? Que, apesar de ser alvo de dolorosa e covarde tentativa de homicídio, ainda assim não desistiu e continuou seu caminho? O seu patriotismo é marcado pelo slogan "Brasil acima de tudo". É algo que ele não fala de boca para fora, mas é evidente em suas atitudes rotineiras. Por diversas vezes o presenciamos perfilado durante o hasteamento da bandeira no Palácio da Alvorada, em posição de sentido, sempre parando tudo nesses momentos para se postar virado para o pavilhão nacional. Ao longo da vida de sua simplicidade não faltavam exemplos emblemáticos: o relógio Cássio, o café da manhã com pão com leite condensado, o hábito de comer com gosto em feiras e barraquinhas de rua, a linguagem simples e direta e sua inesperável caneta Bic compacto. Andar no meio do povo e conseguir se entrosar com todos, do presidente Trump ao vendedor de churrasquinho nas ruas, definitivamente não é para qualquer um. E o que dizer do dia em que declarou em primeira mão a um grupo de garis em Brasília que o general Pazuello continuaria no Ministério da Saúde? Bolsonaro está longe de ser político tradicional. Fala o que pensa. A autenticidade é uma de suas marcas. É direto e objetivo. Está longe do politicamente correto.
de político bom tem a percepção do que importa ao povo e quase mais nada. Não guarda rancor, sabe voltar atrás. Bolsonaro consegue somar ainda o carisma de ir para as mídias sociais e ficar acessível ao povo, falando a linguagem do povo com um bom português ao mesmo tempo simples. Outros líderes populares do Brasil esbanjam fartura quando estão entre os seus próximos. Bolsonaro não, nunca. A simplicidade e o carisma transformaram o homem num mito. Bolsonaro é a personificação dos anseios de uma nação cansada e com um grito preso na garganta. O país vive um momento único ao ser liderado por um homem verdadeiramente do povo. Bolsonaro tem uma saúde e um vigor físico impressionantes para um senhor de 65 anos. Parece não se cansar e está sempre ativo, pronto para sair pelas portas do Alvorada e andar no meio do povo, mesmo que seja no meio de uma pandemia em Ceilândia e Taguatinga, bairros populares do Distrito Federal a 40 quilômetros de Brasília. Cristão, diz que sua força vem da fé em Deus, Deus acima de tudo, e do seu couro duro. O mito gosta de entrar em padarias para tomar cafezinho, refrigerante ou comer um sonho e esbanjar simplicidade e carisma. Tem uma paciência jocosa com cada brasileiro que se dirige ao Palácio do Alvorada para vê-lo. Escuta e dá atenção às histórias mais singelas ou descabidas. Por outro lado, não tolera uma pergunta maliciosa da mídia e interrompe uma coletiva sem titubear. Bolsonaro é um mito. Considerações finais. O mito. Os bastidores da Alvorada. É uma obra que narra acontecimentos vivenciados pelos autores durante a experiência de cobrir as saídas matinais do presidente Bolsonaro do Palácio do Alvorada, registrando sua interação com populares e com a imprensa. Além de questões mais singelas do cotidiano dos populares presentes ao evento, a equipe do Cafezinho com Pimenta procurou contextualizar o cenário político nacional e internacional e ainda, ao longo do tempo, foi possível traçar um perfil completo do homem Jair Messias Bolsonaro, tornando evidente como se tornou o presidente da República ao quebrar toda a lógica política vigente no Brasil durante 130 anos da República, entre 1889 a 2019. Bolsonaro é um fenômeno que não pode ser analisado de forma isolada. É preciso contextualizar cada detalhe para assim entender a origem do mito e de sua eleição. De figura caricata da política aos mais de 57 milhões de votos que o elegeram como o 38º presidente da República, muitos detalhes contribuíram para o surgimento do fenômeno de sua eleição, como descreve-se a seguir. Primeiro, os escândalos de corrupção que vieram à tona durante os 16 anos do governo do PT, entre 2003 e 2016, e do PMDB entre 2016 e 2018, no comando do Brasil, esgotaram a paciência do povo, sobretudo pelos dois maiores casos, o Mensalão e o Petrolão. Segundo, após as eleições de 2014, o povo brasileiro passou a ter certeza de que PT e PSDB não eram partidos de oposição, e sim cúmplices de um mesmo projeto de poder, estratégia das tesouras. Aécio Neves teve tudo para se eleger presidente e não passou de discursos a menos durante a corrida presidencial de 2014. E o pior, aceitou a derrota nas urnas muito rapidamente, apesar da expectativa da vitória. Havia algo estranho no ar, que foi desvendado nos anos seguintes pela Operação Lava Jato. Terceiro, o processo de impeachment de Dilma Rousseff apenas ratificou que o Brasil não tinha mais fôlego para aguentar tantos saques aos cofres públicos, tanta incompetência em gestão pública e tanto jogo de toma lá da cá com o Congresso Nacional. As manifestações espontâneas da população pedindo o impeachment foram impulsionadas pela vontade popular de não permitir que o país virasse uma Venezuela. Mas pesou também a maior recessão econômica da história republicana brasileira. Quarto, o fenômeno das mídias sociais tirou da grande mídia impressa e televisiva o protagonismo da informação ou desinformação.
O debate político cresceu como nunca em canais como YouTube, Facebook, Instagram e Twitter. E ficou mais acelerado a partir de 2014 com a popularização do WhatsApp no Brasil. A informação nunca correu com tanta velocidade e esteve ao alcance de tantas pessoas em questão de alguns cliques. Quinto, o Brasil, até a promulgação da Constituição de 1988, era um país predominantemente católico, 89% da população, onde 95% da população era cristã. Fonte IBGE, Censos Demográficos. Mesmo considerando o crescimento dos evangélicos e a redução de católicos, os cristãos permanecem como mais de 90% do povo brasileiro nos anos 2010. E o que isso significa para a política? Pode-se concluir que o povo brasileiro tem uma tendência ao conservadorismo, representado pelos valores, costumes e pela família tradicional. Para ser bem claro, as chamadas minorias conquistaram merecidamente seu espaço e seus direitos na política ao longo das últimas décadas. Porém, uma maioria silenciosa assistiu calada a costumes e valores cristãos, assim como a família tradicional, serem massacrados por partidos de esquerda e pela maior parte da mídia. O povo clamava pelo fim dessa perseguição. Sexto, faltava um partido conservador para as eleições de 2018, mas na falta de uma sigla, o povo votaria em um homem que personificasse os desejos da imensa maioria silenciosa do povo brasileiro. E sétimo, Bolsonaro começa a falar no final de 2014 que poderia ser candidato à presidência da República e pouco a pouco começa a chamar a atenção do eleitorado brasileiro. No início de sua caminhada é desprezado até pelas pesquisas e, quando começa a pontuar, é desacreditado pela grande mídia, principalmente por ser um candidato que quebraria o establishment do jogo político e das relações institucionais, incluindo a imprensa. Estava feita a receita do bolo para o surgimento de um mito na política nacional. Explicado de maneira mais simples e objetiva possível, Bolsonaro é fruto de um desejo da maioria de uma nação esgotada com a corrupção e ultrajada em seus valores. Ele encampou os anseios da maioria silenciosa da nação, a busca por um líder honesto, patriota, cristão, ético e que defendesse a família nacional, simples assim. E quem elegeu Bolsonaro, por mais incrível que isso possa parecer, foi a própria mídia. Aspas, ué, mas a mídia não o condenava e criticava o tempo todo? A resposta é sim. Entretanto, ao se considerar que a maioria do público de rádio, televisão e jornais não presta atenção às notícias e sim às manchetes, ou, mais superficialmente ainda, apenas ao nome da pessoa que está sendo anunciada, Bolsonaro levou vantagem. Ele foi o candidato mais noticiado em 2017 e 2018, principalmente pela inegibilidade de Lula. Até quadros de humor da televisão, como aspas, Bolsonaro, em que Bolsonaro era satirizado, contribuíram para tornar o deputado caricato do dito baixo clero da Câmara dos Deputados, por ter pouca influência na casa, um candidato fortíssimo à presidência da República em 2018. Bolsonaro chegou no período de campanha eleitoral com 20% do eleitorado consolidados. Detinha as mídias sociais mais fortes entre todos os demais presidenciáveis. Mesmo com 8 segundos de televisão, sem dinheiro para fazer uma campanha milionária, era o líder das pesquisas desde o início da campanha eleitoral. Em 6 de setembro de 2018, quando foi esfaqueado em Juiz de Fora e por milagre não morreu, a mídia continuou a ajudar a eleger Bolsonaro. Desde 6 de setembro e nos dias seguintes, tudo e todos só falaram de Bolsonaro. Em questão de dias, ele chegou a 30% do eleitorado nas pesquisas, as mesmas pesquisas que pareciam negativamente tendenciosas ao se confrontar com a realidade das ruas, onde Bolsonaro era carregado por milhares de pessoas onde quer que fosse. Após a facada, Bolsonaro não fez mais campanha nas ruas porque estava hospitalizado ou em recuperação. Não participou de nenhum debate em setembro ou outubro. Gastou cerca de 2 milhões de reais em sua campanha toda. Teve míseros 8 segundos de tempo de televisão no primeiro turno e mesmo assim foi eleito no segundo turno com mais de 57 milhões de votos. Para conseguir tudo isso, só um mito e um milagre.
Tudo o que faltou para Bolsonaro fazer uma campanha sobrou em termos de apoio popular. Exposição das mídias tradicionais e sociais com apoio ou crítica. E ainda assim, foi um milagre, pois inúmeras fake news contra eles não faltaram. Nada na história do mundo pode ser citado como exemplo similar do que aconteceu no Brasil nas eleições presidenciais de 2018, seja qual for o sistema ou regime de governo. Bolsonaro é um mito que será lembrado para sempre na história pela forma com que se elegeu e governa. Incrédulos, seus inimigos, adversários e opositores políticos continuam a atacá-lo. Negam e não assumem o que de fato elegeu Bolsonaro. Continuam a lhe dar exposição na mídia e agora colocam mais um ingrediente na receita de bolo da eleição de Bolsonaro para 2022. A insistência de torná-lo objeto de incriminação. Acusam-no a todo instante de todos os erros e crimes possíveis, inclusive de supostos problemas sobre os quais sequer o presidente tem poder ou responsabilidade, como no caso da epidemia. Afinal, STF decidiu que os estados e municípios são responsáveis por tudo o que se refere ao lidar com a epidemia de Covid-19, conferindo-lhes autonomia. Entretanto, em mais de uma mídia se viu a atribuição de supostos crimes ao presidente, chefe da Federação Unida e não dos entes em suas unidades. Ao atacarem cada vez mais Bolsonaro, sobretudo com notícias distorcidas que hoje são facilmente contrapostas, em uma pesquisa no Google, curiosamente o presidente se fortalece cada vez mais. Afinal, quem gosta de injustiça? Ao verem um homem sozinho se defendendo de um sistema representado por aqueles que afundaram o Brasil, todos os que o admiram se sentem na obrigação de defendê-lo, simplesmente se enchem de argumentos e agem em sua defesa. Um novo ciclo se inicia. O apoio e a defesa ao presidente se fazem presentes espontaneamente da parte do povo e parece que Bolsonaro está em campanha eleitoral. Só entre abril e maio de 2020 foram 7 finais de semana de 19/4 a 31/5 de 2020, com a esplanada dos ministérios em Brasília lotada de apoiadores em carreatas e até a pé, em manifestações com uma média de 40 mil pessoas nas ruas e em plena pandemia de Covid-19. Quando indagados por que se arriscavam, a grande maioria dizia que temia mais perder sua liberdade do que serem infectados pelo Covid-19. Vejam os vídeos no canal do YouTube de Cafezinho com Pimenta e comprovem. Desde o início das lives produzidas pelo canal Cafezinho com Pimenta no YouTube, percebe-se a relação difícil de Bolsonaro com a imprensa. Na saída do Palácio do Alvorada eram expostos assuntos de toda ordem, nacionais, internacionais, realizações do governo, crises, solicitações dos populares, e eram frequentes as orações do padre Pedro Stephen e de pastores evangélicos, assim como muitas manifestações de apoio